Olá! Esse vídeo de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre um conceito específico no trabalho com pessoas que vivenciam perdas significativas, que é o conceito de luto não reconhecido. Não sei se você conhece, não sei se você já estudou um pouco sobre isso, se quiser, inclusive, me conta nos comentários que a gente pode aprofundar um pouco mais essa conversa. Mas o conceito de luto não reconhecido é um conceito em que nós, psicólogos, nos deparamos na prática com muita frequência. E por que essa frequência acontece? A gente costuma pensar que luto ocorre por morte. Vou falar um pouco da minha caminhada. Eu sempre me interessei muito pela área de hospitalar, sempre me interessei muito pelo trabalho na oncologia especificamente. E direcionei os meus estudos na graduação muito para essa temática e associando muito à morte. Então, como era lidar com essa realidade de contato com a morte, de iminência de morte, de possibilidade de morte, aquele diagnóstico que é cheio de estereótipo e que, quando a gente ouve, a gente já faz uma associação. E isso vem medo, isso vem inquietação, vem angústia e uma série de reações diante desse processo. Então, eu acabei direcionando muito os meus estudos em torno da morte, de entender a morte, de entender o primeiro estudo que eu fiz de pesquisa, eu era quinto ou sexto semestre, uma disciplina de metodologia de pesquisa. Eu fui estudar o conceito de morte em criança. Eu queria entender como é que a criança entende? Como é que a criança absorve? Se para adulto eu já imaginava ser um desafio muito grande, eu pensava, para as crianças, como é que elas processam essa realidade? Então, eu acabei estudando muito sobre a morte. No meu interesse pela psicologia hospitalar, trazia muito, sim, essa ideia da morte. E a gente estuda na própria matéria, na própria disciplina ali de psicologia hospitalar. Eu lembro que foi a leitura que eu fiz sobre a morte e o morrer de Elizabeth Kubler-Ross. Então, eu pensava muito nessa terminalidade. Pacientes neste processo de contato, de certeza da morte. Vamos lá, um parêntese. A gente sabe que a morte é a única certeza que a gente tem na vida. Tudo bem. Mas a gente não tem essa data programada, a gente não vive pensando que pode morrer a qualquer momento. Isso, inclusive, pode ser muito ansiogênico e muito desafiador na nossa vivência. Então, eu acabei estudando muito sobre a morte. E quando eu comecei a minha prática profissional, que foi no estágio, que eu comecei a atender pessoas, eu comecei a ampliar esse olhar. Então, eu via muito sofrimento ali, e muito sofrimento sendo negado, muito sofrimento sendo silenciado, aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, que não tinha espaço para se expressar. Então, eu recebo um diagnóstico, eu preciso me hospitalizar, tá? Que eu não estou falando necessariamente de um diagnóstico oncológico, mas qualquer diagnóstico. Às vezes de uma cirurgia, de um problema pontual, em que exige uma hospitalização e que isso traz todo um impacto de ruptura. O diagnóstico tira a sua segurança e previsibilidade da rotina, do ser saudável, do ser autônomo, do poder escolher o que você vai fazer, o que você vai construir, o que você vai se alimentar, o que você vai fazer no seu dia a dia e na sua rotina. Então, isso já começou a me despertar mais essa inquietação. Como é que essas pessoas lidam com isso? Como é que a gente maneja esse sofrimento dentro do contexto hospitalar? E isso, lógico, junto com todo o estudo, foi me ampliando o olhar. A gente pensa aqui, se especializar em luto, é fechar o olhar. Ah, eu escolhi um nicho para trabalhar e eu estou focando. Então é isso, é psicoterapia do luto. Eu pego aqui a morte, o luto, a perda e fico nisso. E não é, eu digo que a minha especialização em luto, ela ampliou um olhar sobre a experiência humana, de entender o impacto de uma perda, de uma ruptura na vida e na configuração da subjetividade dessa pessoa. Então, o adoecimento por si só, ele gera uma série de perdas, e que elas não têm um espaço legítimo de se expressar. Então, é isso, eu tenho um diagnóstico, é algo pontual, mas eu estou viva, mas eu tenho a possibilidade de enfrentar, eu tenho a possibilidade de fazer um tratamento, o meu prognóstico é bom, eu tenho chance de cura, de resolução, enfim. Então,
Normalmente, o luto diante de um adoecimento, ele envolve muitos aspectos de um luto não reconhecido. E o que é o luto não reconhecido em termos de conceito? É aquele luto que não encontra espaço de validação. Ele pode não ser validado pelo próprio enlutado, ele pode não ser validado pela família, ele pode não ser validado pelos profissionais, ele pode não ser validado pela nossa sociedade, nossa cultura. Então, é um conceito, sim, amplo, porque a gente enxerga ele em vários espaços, de diversos olhares, diversas nuances. E isso nos faz construir recursos muito mais apurados, assertivos no cuidado. No momento em que você vai atender, por exemplo, um paciente no hospital e que ele expressa ali aquela doença, ao entender o conceito de luto não reconhecido e os riscos de invalidar essa experiência, a gente consegue construir uma presença real, concreta, de escutar sem precisar colocar panos quentes, como a maioria das pessoas ao redor está fazendo. A gente consegue olhar e inclusive, se conectar. Eu entendo que está sendo difícil para você. Tudo bem você sofrer diante dessa ruptura, é um abalo à saúde. Lógico que cada um vai vivenciar isso de uma maneira específica. Isso pode abrir, sim, por exemplo, para o medo da morte, para o medo da vulnerabilidade. Mas a gente só consegue explorar esses caminhos quando a gente constrói um espaço seguro para que essa emoção, essa reação que existe, ela possa se expressar e ela possa ser elaborada, integrada à vida. O que que acontece, qual é um dos grandes riscos? Por que que todo psicólogo precisa entender o conceito de luto não reconhecido? Porque isso acontece no hospital, nas escolas, na saúde pública, no jurídico, no esporte, e principalmente, especialmente na clínica. As pessoas que vivenciam perdas significativas, normativas ou não, esperadas ou não no curso de vida, elas lidam com a ruptura, com um abalo na segurança, com um abalo na previsibilidade, com um abalo na rotina, e muitas vezes elas se veem num momento de crise em que elas não têm recursos ali disponíveis, ou não identificam, elas podem ter, apenas não identificar, e se sentem perdidas. E elas trazem isso como demanda no consultório. Agora, o que que acontece? Muitas vezes o profissional ali não consegue se conectar com essa dor. E ele olha para essa dor no sentido de motivar a seguir. Por exemplo, o término de relacionamento. A gente trabalha o autoestima, a motivação, o reagir, o seguir a vida. E isso sim é um objetivo terapêutico muito importante no cuidado. Mas não antes de reconhecer essa dor. Eu preciso entender a dor que existe aqui, trazer um contorno para ela, um nome para ela, compreender as expressões, para daí o paciente, a pessoa enlutada, se apropriar desse processo e construir caminhos mais saudáveis. Muitas vezes a gente atropela esse momento de reconhecimento da dor, de compreensão da dor, e o que que acontece? Há um risco de cronificar, de repetir padrões, de ter uma dificuldade de construir novas relações, nova rotina, porque isso ficou o quê? Embaixo do tapete. E aí a gente vai acumulando um monte de coisa embaixo do tapete. E isso traz um risco de adoecimento. Faz sentido aí para vocês? Me conta como é que esse conceito tem chegado para vocês e o que vocês gostariam de aprender mais sobre o luto não reconhecido.